Posso te mostrar uma coisa curiosa? Existe gente que ganha R$ 20.000 por mês e ainda termina o mês preocupada com dinheiro. Parece impossível. Afinal, quando a gente olha de fora, pensa que ganhar mais resolve praticamente todos os problemas financeiros. Mas será que resolve mesmo? Porque se resolvesse, não existiriam médicos endividados, empresários quebrados, executivos que vivem no limite, nem pessoas que ganham muito acima da média e, mesmo assim, sentem que o dinheiro desaparece. E o mais curioso é que quase todo mundo acredita que sabe a resposta. A pessoa gasta demais. Pronto, caso encerrado. Só que essa explicação é superficial. Porque a verdadeira pergunta não é para onde foi o dinheiro. A verdadeira pergunta é por que ele sempre vai. Durante muito tempo eu também pensei que existia um número mágico. Na minha cabeça funcionava assim: quando eu ganhar R$ 5.000 por mês, finalmente vou ficar tranquilo. Só que a vida fez questão de mostrar que eu estava completamente enganado. Conheci pessoas que ganhavam 5.000. Elas reclamavam de dinheiro. Depois conheci pessoas que ganhavam 10.000, elas também reclamavam, depois 15, depois 20. E sabe o que era mais estranho? O discurso era praticamente o mesmo. O dinheiro simplesmente desaparece. Na época, isso não fazia sentido. Hoje faz, porque o problema quase nunca está no salário. O problema está em uma armadilha invisível. Uma armadilha que muda a forma como você enxerga o dinheiro. E pior, quanto mais você ganha, mais forte ela fica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imagina que amanhã seu chefe liga para você e diz: tem uma boa notícia. A partir do mês que vem, você vai ganhar R$ 3.000 a mais. Qual seria o seu primeiro pensamento? Comprar um carro melhor? Trocar de celular? Viajar mais? Morar em um lugar mais confortável? Talvez você tenha respondido não. Mas reparem uma coisa: quase ninguém pensa primeiro em investir esse dinheiro, quase ninguém pensa em aumentar o patrimônio. O pensamento automático costuma ser outro. Agora eu posso viver melhor. E isso parece completamente racional. Só que existe um detalhe. É exatamente aí que a maioria das pessoas começa a perder o jogo sem perceber. Porque existe um mecanismo psicológico que trabalha em silêncio. Você não percebe quando ele começa, não percebe quando ele cresce. E quase sempre só percebe quando olha para a conta bancária e se pergunta: como eu ganho tanto e ainda sinto que nunca tenho dinheiro suficiente? É sobre esse mecanismo que nós vamos conversar hoje. Existe uma palavra que explica quase tudo isso. E, curiosamente, ela quase nunca aparece quando o assunto é dinheiro. Essa palavra é adaptação. O ser humano se adapta a praticamente tudo: a casa nova, ao carro novo, ao celular novo, ao salário novo. No começo, tudo parece incrível. Você compra um carro melhor. Durante alguns dias, qualquer desculpa serve para sair de casa. Você olha para ele na garagem, sorri, tem orgulho, mas algumas semanas depois ele deixa de ser novidade. Agora ele é só o seu carro. E sabe o que acontece logo em seguida? O cérebro começa a procurar a próxima novidade. É como se dissesse: tá bom, e agora? Percebe como isso nunca termina? É uma corrida. E o problema é que a linha de chegada muda o tempo todo. Existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz que o ser humano é excelente em transformar conquistas em rotina. E isso é verdade. A casa dos sonhos vira apenas a casa. O relógio que você desejou por meses vira apenas um relógio. O aumento de salário vira apenas o novo salário. E, sem perceber, aquilo que antes parecia um luxo passa a parecer o mínimo. Agora pensa no efeito disso. Se o seu padrão de vida sobe toda vez que sua renda aumenta, então o dinheiro nunca sobra, porque as despesas correm atrás da renda e muitas vezes conseguem alcançá-la. É por isso que existem pessoas que dobram o salário, mas continuam vivendo exatamente com a mesma sensação de aperto. Não porque ganham pouco, mas porque acostumaram o cérebro a precisar de cada vez mais. E aqui acontece uma coisa interessante. A maioria das pessoas acredita que toma essas decisões de forma consciente, mas não toma. Você não acorda dizendo: hoje vou aumentar meu padrão de vida. Isso acontece aos poucos. Uma assinatura aqui, um restaurante um pouco melhor, um café especial, um celular novo porque o antigo já está velho, uma viagem um pouco mais cara. Nada disso parece um problema isoladamente. Na verdade, cada decisão parece completamente justificável. E talvez seja justamente por isso que essa armadilha funciona tão bem, porque ela nunca chega fazendo barulho. Ela entra na sua vida em silêncio, e quando você percebe, ela já faz parte da sua rotina. Mas existe uma pergunta ainda mais importante. Se o problema é psicológico,
Por que tantas empresas parecem conhecer esse mecanismo melhor do que nós mesmos? A resposta é surpreendente, porque elas estudam exatamente esse comportamento. E é aí que essa história fica ainda mais interessante. Até aqui, pode parecer que todo mundo está condenado, se o cérebro sempre se acostuma e se o mercado trabalha todos os dias para despertar novos desejos. Então, qual é a saída? A resposta é mais simples do que parece. Algumas pessoas deixam de usar o aumento de renda para mudar a vida de hoje e começam a usá-lo para comprar liberdade amanhã. Parece a mesma coisa, mas não é. Imagine duas pessoas. As duas recebem exatamente o mesmo aumento. A primeira pensa, agora eu posso trocar de carro. A segunda pensa, e se eu fingir que esse aumento nunca aconteceu? Repara como essa pergunta muda tudo, porque ela cria uma distância entre ganhar mais e gastar mais. É justamente nesse espaço que o patrimônio começa a nascer. A maioria das pessoas acredita que patrimônio é consequência de ganhar muito, mas olhando para quem realmente acumulou riqueza ao longo da vida, a história costuma ser outra. Primeiro veio o hábito, depois veio o patrimônio e muitas vezes só depois veio a renda alta. Existe uma diferença enorme entre parecer mais rico e ficar mais rico. Parecer mais rico é quando as pessoas percebem que sua vida mudou. Ficar mais rico é quando quase ninguém percebe, porque o dinheiro que não aparece é justamente o dinheiro que está trabalhando por você. Talvez por isso exista uma frase que incomoda tanta gente. Riqueza é aquilo que você não vê. Você vê o carro, você vê a casa, você vê o relógio, mas não vê o investimento que continua crescendo. Não vê a reserva que evita dívidas. Não vê os ativos que, aos poucos, compram tempo e tranquilidade. E talvez seja por isso que tanta gente confunde aparência com patrimônio. No fim, quem consegue escapar dessa armadilha não tem um cérebro diferente, não nasceu com mais disciplina, nem descobriu um segredo escondido. A diferença é que essas pessoas aprenderam uma coisa muito cedo. Toda vez que a renda aumenta, elas fazem uma escolha: consumir o presente ou comprar um pouco mais de liberdade para o futuro. E essa escolha, repetida dezenas de vezes ao longo da vida, vale muito mais do que qualquer aumento de salário. Talvez, depois de tudo isso, você tenha percebido que o problema nunca foi o dinheiro. O dinheiro apenas amplia aquilo que já existe. Se alguém acredita que felicidade está sempre na próxima compra, mais dinheiro só permite fazer compras maiores, mas não resolve a busca. Talvez seja por isso que algumas pessoas passam a vida inteira esperando o próximo aumento, como se existisse um número mágico: 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. E quando finalmente chegam lá, a sensação continua exatamente a mesma, porque a meta mudou outra vez. No começo deste vídeo eu disse uma frase: você não ganha pouco, tá preso em uma armadilha que ninguém percebe. Agora talvez ela faça mais sentido. A armadilha nunca foi ganhar pouco, foi acreditar que aumentar a renda sozinho resolveria uma forma de pensar. E nenhuma folha de pagamento consegue fazer isso. Talvez o próximo aumento que você receber seja um dos momentos mais importantes da sua vida financeira. Não pelo valor, mas pela decisão que vem logo depois. Porque é nessa decisão que muita gente começa a construir patrimônio e muita gente recomeça o ciclo mais uma vez. Se esta conversa mudou a forma como você enxerga o dinheiro, então ela já cumpriu o seu objetivo. E se você gosta desse tipo de reflexão, daquelas que fazem a gente olhar para empresas lá, consumo e comportamento por um ângulo diferente, talvez faça sentido continuar essa conversa, porque é exatamente isso que você vai encontrar aqui. Obrigado por assistir. Até a próxima.